Nossa leitura hoje, Atos, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao porão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. É a palavra do Senhor para nós neste dia. Vejamos o poder grandioso do nosso Deus. Como Deus responde às nossas orações. Tudo isso aconteceu a Pedro porque não era 1, nem 2, nem 3 pessoas que rezavam, mas a igreja toda estava em contínua oração por Pedro. E Deus responde esta oração. Porque Herodes prendeu alguns membros da igreja. Por quê? Para torturá-los apenas. Satisfazer seus instintos animalescos. Ver o sofrimento daqueles que criam em Jesus Cristo. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Por quê? Prazeres humanos. Maltratar os cristãos para agradar os judeus. Só por isso. Eles não tinham culpas, não eram acusados de nada. Simplesmente professavam a fé que haviam invadido a sua alma. Depois de prender Pedro, Herodes colocou ele na prisão. E não foi uma prisão simples não, hein? Foi uma mega prisão, uma super prisão. Porque esta cela era guardada por 4 grupos de soldados. 4 soldados cada um desses grupos, ou seja, 16 soldados vigiavam Pedro. Herodes tinha a intenção de apresentar ao povo
para entusiasmar aquele povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A igreja rezava continuamente a Deus por ele. E Deus respondeu a oração daquela igreja. Deus responde a sua oração. Deus responde a minha oração. O Senhor não deixa uma oração ficar sem resposta. O padre Francis Mário falava anteontem na Santa Missa, na sua homilia, que alguns pedidos não são atendidos de prontidão porque precisam de uma purificação, uma intenção reta naqueles pedidos. E isso marcou a minha alma. Porque tem pedidos que são atendidos imediatamente e outros não são, porque precisa passar nesse processo de purificação. Você que está fazendo o pedido precisa ser purificado. Não é que Deus não está te ouvindo. Não. Nenhuma oração fica sem resposta. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. Enquanto isso, a igreja rezava continuamente a Deus por ele, por Pedro. Herodes já estava para apresentar Pedro, mas naquela noite algo sobrenatural aconteceu. Pedro estava dormindo, não estava acordado, não estava rezando, não estava comendo, ele estava dormindo. Seu corpo dormia. E ele estava dormindo entre dois soldados que não estavam dormindo. Os soldados estavam de vigília, vigiando o preso. Além disso, ele tinha nas mãos 2 correntes. E além desses guardas, outros vigiavam a porta da prisão. Pedro estava bem guardado. Era impossível a qualquer homem resgatar Pedro daquela prisão. Impossível. Pois humanamente ele estava muito bem guardado, dormindo, preso pelas mãos com correntes, 2 guardas do lado de fora na porta. Só que Deus, se você não sabe, se você duvida, a partir desse momento, receba esta confirmação. Não na sua mente racional, na sua inteligência, não. Receba esta impressão na sua alma. O nosso Deus é o Deus que realiza o impossível. Apareceu um anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Aqui não diz o que aconteceu aos guardas, mas eu imagino que foram caindo, um para um lado, outro para o outro, impactado com aquela cena, com aquela presença, com aquela atmosfera divina dentro de uma cela. Eu imagino que os soldados tenham caído, chão afora, todos desmaiados, repousados naquela luz, naquele poder. O anjo delicadamente tocou o ombro de Pedro, tocou e disse: levanta-te depressa. Olha o depressa em ação. Olha as coisas de Deus que não podem ficar para amanhã. Olha as coisas de Deus que tem que ser imediatamente. As coisas de Deus que não pode ser do meu tempo. Olha aí as coisas de Deus. Levanta-te depressa. As correntes que impediam os movimentos de Pedro caíram das mãos. Aquilo que impedia de Pedro cumprir a ordem do anjo foi cancelado. As correntes caíram-lhe das mãos. E o anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Significa, esteja pronto, prontidão. Colocar o cinto é estar de prontidão e calça as tuas sandálias.
O cinto é uma peça que tem uma mensagem especial. As roupas dos discípulos eram roupas longas, que lambiam o chão. Então, roupas longas atrapalham os movimentos. A gente anda o pé para frente, engancha no peito do pé e pode cair. A roupa longa, você sabe, principalmente mulheres que vestem vestidos longos, às vezes são tão longos que tem que andar segurando na altura da perna, da coxa, segurando o vestido para não tropeçar e cair, não é? As roupas dos apóstolos, dos discípulos, daquele povo daquela época, eram longas. Qual a função do cinto? Preparar aquela pessoa para andar rápido. Levantava os braços, colocava o cinto, a roupa subia, liberava os pés, e aí você estava pronto para andar sem medo de cair. Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade. Ele imaginava que aquilo tudo estava acontecendo numa visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, olha, lembra? Cada grupo de guardas eram de 4 homens. Passaram pelos primeiros 4 homens, depois pelos segundos 4 homens. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. As correntes caíram da mão de Pedro sozinhas, pela força do soberano Deus. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Eles não saíram correndo, nem fugindo, nem desesperados. Saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Aí Pedro caiu a ficha. Agora eu sei que o Senhor enviou um anjo para me libertar do poder de Herodes o mau e tudo que o povo judeu esperava. Quais são as correntes que te prendem? Não sei se nas mãos, não sei se nos pés, não sei se no coração. Quais são as correntes que te prendem? Quais são? Pensa comigo agora. O que é que tem te prendido de ser aquilo que Deus quer? Porque Deus queria Pedro nas ruas, nas sinagogas, pregando. Era assim que Deus queria. Pedro estava preso por maldade humana. Quais são as correntes que te prendem, meu querido, minha querida? O que é que você sabe que tem que fazer, mas fica impossibilitado, porque está preso, apegado, grudado? O que é que está acontecendo com você? Pelo poder de Deus. Em resposta a esta palavra, clame hoje para que essas correntes caiam. O anjo não tocou nas correntes. O anjo não tocou no portão nem na cela para que se abrissem, não. A força divina o fez. Não precisa ninguém tocar em você agora. Ordenar em nome de Jesus que essas correntes caiam. O maior desejo de Pedro era estar livre daquela cela, não por medo. Porque a missão dele, ele tinha consciência, era anunciar Jesus Cristo. Então o desejo dele era ser livre. Ele confiou e adormeceu. Pedro estava dormindo, confiando em Deus. Nada lhe tirava o sono, porque ele confiava. Ele podia estar de pé gritando, batendo nas grades, chorando, descontrolado. Não, isso aqui é prova de confiança. Pedro dormia. Deve ter orado, a igreja orando com ele lá fora, e ele adormeceu porque ele confiou no poder de Deus. A minha vida não me pertence, diga isso agora. A minha vida não me pertence.
Eu existo para fazer a vontade do meu Deus, que não é a minha vontade. Até quando você vai deixar essas correntes lhe enganarem? Você está presa, preso. E você sabe porque o Espírito Santo, neste momento, revela no seu coração. Você sabia que as nossas vontades nos prendem? Os nossos medos nos prendem. Sabia? O nosso querer, o nosso prazer, o nosso comodismo nos prende. Sabia disso? Pois é, meus queridos. Precisa simplesmente desejar essa liberdade. Como Pedro desejou, confiou e Deus respondeu. Não deixe que nada te prende e te tire da vontade de Deus. Não deixe. Não deixe que o apego às coisas te tirem da vontade de Deus. É lindo ser missionário. É maravilhoso viver de porta em porta, de festa em festa. Porque quando a gente chega um missionário em nossa casa é uma alegria, é uma festa. Quando nós missionários vamos visitar alguém é uma festa, é uma alegria. É lindo, é maravilhoso, é proveitoso, mas será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que Deus não me chama para uma vida mais contemplativa? Uma vida de intercessão, de expiação? Será? Mas esse desejo, esse gosto, esse prazer são nada mais, nada menos do que correntes. Pessoas que brigam, que se levantam ferozmente para não perder uma coordenação numa igreja, numa capela, para não perder a chave da igreja de suas mãos. Pessoas que vivem em clima de guerra para isso. Será isso mesmo que Deus quer para você? Será que o seu tempo de viver isso que te dá prazer e que você gosta já não acabou e você não consegue ver? Peçamos a nosso Senhor que arrebente essas correntes que estão nos prendendo. De levantar depressa, colocar o cinto, calçar os pés e fazer a vontade de Deus. Pedro saiu da prisão. Pedro foi ter com o seu povo. Eu imagino que quando ele encontrou com esse povo que pedia, que intercedia por ele, tudo isso explodiu num grande louvor a Deus. Mas a missão de Pedro não se encerrava aí. Ele precisava continuar pregando o nome de Jesus. Ele precisava continuar sendo perseguido do mesmo jeito que foi. Ele precisava, porque essa era a missão dele. Ele podia ficar de boa em casa, só com os convertidos, os cristãos, sem colocar sua vida a risco, sem renunciar os seus gostos e prazeres e vontades. Podia, mas Pedro tinha uma missão. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Significa que tudo que nós vivemos fica para trás? Não, de jeito nenhum. Tudo que vivemos e fazemos teve o seu valor no seu tempo certo. Hoje, um novo dia. Senhor, onde estão minhas correntes? A que elas estão me prendendo? Ajuda-me, Deus. Liberta-me, Deus, dessas correntes. Porque eu renuncio. A tudo que me prende, eu renuncio. Tudo que me tira da vontade de Deus, eu renuncio. Todo desvio que quer me arrancar do caminho da verdade da vida que é nosso Senhor, eu renuncio. Fique em paz e liberto das tuas correntes.